Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje já começa aqui com essa baguncinha, tá? Vai ser aí um vlog de produção. Eu não sei se eu vou mostrar desde do iniciozinho, né, como tá sendo agora e até o final, ou se eu vou mostrar aqui esse início e aí depois eu já venho com as produções prontas, eu vou me organizando aqui e vou vendo ao decorrer do vídeo como vai ficar melhor, tá? Para trazer aí, para mostrar para você aqui o meu trabalho, tá? A minha baguncinha, como é que eu tô me organizando por aqui. Bom, como você já pode ter uma noção, mediante aqui a bagunça, vai ser um centro de mesa flores. Na realidade, são dois, tá? Eh, Se você está acompanhando aqui o canal, você viu que há pouco tempo atrás eu postei aí um centro de mesa, e inclusive eu fiz até aula. E aí eu tô pensando em fazer um vídeo, mostrando mais detalhadamente a seleção das cores e tudo mais, que eu já fiz esse vídeo, né? Assim, mostrando as cores que eu utilizei, né? E dando aí minha sugestão, falei as marcas dos fios que eu utilizei e tudo mais. E aí, esse daqui agora eu tô indecisa, né? Se eu vou mostrando como eu fui fazendo, ou, enfim, né? Você vai ver aí ao decorrer do vídeo como eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? Como eu vou estar resolvendo aí fazer. É um pedido que é para a mesma cliente, tá? Que comprou o primeiro centro. Ela amou. Eu recebi hoje o feedback dela. Hoje é sexta-feira, se eu não estiver enganada, acho que é 14 hoje de novembro. E aí eu recebi o feedback dela hoje, tá? Ela amou. E aí ela, juntamente com o marido, me fez um novo pedido de um que ficasse tão bonito quanto o dela, tá? Então, assim, na realidade, ela quer o mais próximo do dela possível, que ela gostou bastante. Só que eu já avisei ela que tem algumas cores que eu não tenho aqui à minha disposição, tá? E aí, eu vou fazer o mais aproximado possível. Ela disse que tudo bem, que eu posso ficar à vontade. Me deu carta branca, para mim trabalhar aqui da melhor maneira possível, tá? Então, eu já tô aqui com algumas cores que já estavam ali mais de fácil acesso, né? E aí eu resolvi aqui vir logo fazer essa abertura e passar aqui todos os detalhes para você. Então, assim, eh, eu amo quando isso acontece, né? Quando a cliente dela, ela dá uma carta branca, ela me deixa mais à vontade para trabalhar, porque tem horas que eu sinto um certo bloqueio na questão de criatividade, tá? Então, assim, é um negócio assim que acontece sempre. Ai, toda vez que eu vou produzir eu tenho? Não. Mas acontece com uma determinada frequência, tá? Então, assim, essa questão da combinação, ela me travou um pouco na hora da montagem da peça, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vejo padrões. É... Sabe aquela pessoa assim que consegue ver rosto em determinadas coisas, consegue ver figura, essas questões assim? Eu sou assim desse jeito, tá? Então, tem determinadas coisas que eu consigo ali traçar formas, tá? Então, eu consigo identificar círculo, quadrado, triângulo, enfim, né? Independente do jeito que seja ali a peça, se a peça tem traços, muitas das vezes eu consigo identificar padrão. Tá? Então, o que é que acontece comigo nessa questão desse centro? Eu tive um determinado bloqueio na hora da montagem, porque por essa questão assim de conseguir visualizar as linhas, os padrões, eu fiquei assim meio que nessa pira de não aproximar muito as cores. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, assim, teve, teve flores que eram mais, que eram aqui essa combinação, tá? Então, aqui tá faltando verde bandeira, né? E esse daqui tá completo. Então, a combinação foi essa daqui, né? Amarelo bebê, verde bandeira e verde água claro. Então, assim, eu não queria juntar um do lado do outro desse jeito assim. E também não queria colocar o mesmo na mesma linha. Então, aí eu tive esse probleminha aí, porque eu traçava a linha e ali estava identificando, né? A mesma foram duas peças de cada. E aí, eu sempre traçava uma linha, e aí, quando eu via que estava na mesma direção, eu tinha que dar uma reorganizada
para eu não conseguir muito tá fazendo essa linha. Eu sei que é coisa da minha cabeça, tá? Mas aí eu fui vendo o que harmonizava mais, o que ficava melhor, o que precisava de um retoque, o que precisava acrescentar, o que precisava tirar. E aí eu gostei do resultado, tá? Do jeito que ficou. Ela também gostou, tanto é que ela me pediu um agora igual, tá? Então, se você está acompanhando aqui todos os vídeos aqui do canal, né, você viu que eu ia fazer uma outra produção e aí depois que eu já estava encaminhando, eu mudei as cores, né, do que eu ia fazer. E, sinceramente, eu até gostei de ter mudado, né, porque aí o feedback dela, né, foi maravilhoso nessa questão. Então, assim, eu tô aqui com algumas bases já prontas e dessas bases aqui eu vou estar separando alguns para utilizar nessa produção dela, tá? Não vai ser muita, até porque tem cores aqui que, que eu não vou estar utilizando, né, na produção dela, que eu não utilizei na primeira produção dela e que agora eu vou estar utilizando, tá? Então, assim, não vai ser nada muito absurdo, nada muito diferente, mas, por exemplo, aqui esse salmão com bege, eu já vou estar finalizando aqui com esse telha, tá? Então, assim, vai ser uma combinação que vai ser única, só vai ter aqui essas duas unidades e pronto. E como foi que eu fiz, né? Eu separei aqui a quantidade de cores para fazer o primeiro. Separei a quantidade de cores que eu iria utilizar. Eu preciso de 37 flores ao final, né? Então, aqui eu fui separando. Então, por exemplo, né? O azul bebê. Eu fiz um com azul bebê no início. Aí, nessa mesma cor aqui, né? Azul bebê, mostarda e cinza. Então, eu fiz duas flores com início no cinza e duas flores com início no mostarda. E desse eu não cheguei a fazer 3 peças, tá? Mas vou dar aqui só como exemplo. E aí, mais dois inícios com cinza. Então, depois eu venho aqui. Aonde foi o azul bebê, eu passei o mostarda e finalizei aqui com cinza. Aonde eu iniciei aqui no mostarda, eu passei aqui o cinza e finalizei com o azul bebê e fiz a terceira mistura. Então, assim sucessivamente, tá? Então, fui fazendo assim, desse jeito, essa combinação. Eu fiz 6 peças com 3 cores. Vou dar aqui um exemplo. Com 3 cores eu fiz 6 peças de cada, tá? E sem estar repetindo as cores. Então, eu peguei ali, vou usar aqui, né, novamente como exemplo. Aqui é uma areia, um telha e um verde água claro. Então, peguei esses 3, fiz as 6 peças e pronto. E aí, não utilizei mais essa cor novamente. E assim, eu fiz com todas as cores que eu selecionei. E somente uma combinação, eu fiz apenas 2 flores e não utilizei mais novamente, tá? Que foi mais ou menos essa combinação aqui, tá? Então, aqui eu já vou estar separando essas duas para estar utilizando. E aí, eu vou também ver essa daqui, tá? Eu já tenho elas meio aqui andada, eu vou estar utilizando essa, né? Que assim, desse jeito, eu preciso de duas. Eu vou só conferir se esse verde eu ainda tenho mais. Se eu não tiver mais desse mesmo lote de verde, eu vou estar trocando, tá? Então, deixa eu ver aqui que fica. Deixa eu desembolar aqui. Ele é até do primeiro que eu ia fazendo, né? Que era com 3 pontos altos. Mas aí depois eu achei uma receita que funcionou melhor no meu ponto. Então, eu vou estar verificando se eu ainda tenho mais desse verde. Se eu tiver, eu vou estar utilizando ele, né? Só faço aqui desmanchar e fazer do jeito que eu preciso agora. Se eu não tiver, eu vou estar utilizando ele para fazer o início que eu preciso aqui com os verdes, tá? Então, aqui vai ser assim, ó. Essa combinação aqui, tá? Iniciando no amarelo, aqui verde bandeira e finalizando com verde água. Esse que inicia com verde água vai terminar assim desse jeito, né? Então, é verde água, amarelo bebê e verde bandeira. E aqui agora fica faltando um com início no verde bandeira. Então, eu inicio com verde bandeira, passo aqui nesse meio o verde água claro e finalizo com o amarelo bebê, tá?
Então, já tem aqui, no caso, essas duas bases prontas, eu vou estar utilizando. Vou fazer aqui um pro amarelo, que eu acho que eu só tenho essa unidade, se eu não estiver enganada. Eu vou olhar aqui no saco direitinho, se eu tenho alguma combinação ali que eu quero agregar, ou se dá aqui para mim utilizar. E esse, eu vou estar iniciando aqui com esse cinza, tá? O da minha cliente, né, o que foi a encomenda, eu iniciei com essa combinação aqui, porque eu ia fazer 3 peças para dar ao total de 37 peças. Então, aí, a cor que eu escolhi para fazer 3 foi essa. Só que na hora que eu fui organizar a última volta, tava faltando, eh, tava faltando uma flor que eu tinha colocado no meio do cone para não ficar embolando os fios. Eu fui, dobrei as flores, né, a última no caso, e coloquei no centro do cone, tá? Então, para facilitar a organização para mim. Quando eu fui arrumar, eu botei o cone no chão, mas eu esqueci que a flor estava dentro. Então, eu não achei a flor, e aí também, para não ficar quebrando muito a cabeça, eu achei que eu tinha mesmo esquecido no início. E aí eu resolvi fazer uma misturinha para acrescentar. Então, a misturinha, a combinação que eu fiz foi essa daqui, né? Então, eu resolvi retirar essa, né, uma dessa, e aí fiz duas dessa daqui com cinza, né, finalizando no cinza, que eu só tinha dois no início cinza e dois com início amarelo, com mostarda. E aí não tinha a unidade com o iniciozinho no azul. Eu vou deixar uma foto aqui passando, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Então, aí eu resolvi tirar esse verde, né? E aí, como tava faltando uma peça, eu ia acrescentar essa, uma, né? E mais outra, retirando aqui esse esse verde. Assim, desse jeito, eu iria ficar com duas cores de cada peça, tá? Aí, quando eu resolvi fazer, eu achei a peça que estava faltando, aí eu acrescentei a peça que estava faltando e botei uma dessa daqui no lugar, tá? Então, aí, dessa vez aqui, eu vou estar iniciando com esse cinza, e as outras cores, né, vão ser tudo aí pareadas, né? Vou fazer aí, no caso, 36 peças, é, com as outras combinações, né? Então, vão ser duas iniciando aqui com mostarda e duas iniciando com cinza. Aí, para mim vai ficar melhor desse jeito assim, e eu pretendo fazer assim. Então, eu vou dar uma organizada aqui agora e vejo aqui e volto para te mostrar. Bom, voltei, né? E das basezinhas que já estava pronta, eu consegui aqui essas 6, tá? Então, agora eu preciso fazer mais 31. E as únicas 3 aqui que vão ser combinações únicas, que não vão ter repetido ao mesmo padrão, vai ser só essas 3 aqui, tá? Essa daqui, que finaliza no cinza, que vai ser a que eu vou utilizar no centro. E essa daqui, ó, que só vai ter esta combinação, não vai ter aqui repetida dela, tá? Então, eu agora vou estar dando início aqui. Eu já separei aqui as cores que eu tô usando. As que estão faltando aqui tá na sala. Então, agora eu vou pegar aqui e vou começar a crochetar. Eu acho que eu volto quando eu tiver aqui mais avançada essa parte. Bom, voltei aqui já com ela finalizada. E esse é o resultado dessa toalha. No caso, em comparação à outra, ela tá a mesma coisa, eu só fiz alternar aqui um pouco a distribuição e só tem apenas aqui uma flor diferente que tem nessa e que não tinha na outra, que é essa daqui, tá? Então, são duas unidades dela, uma tá aqui logo na primeira volta e a outra tá ali na última volta, tá? Então, assim, na questão aqui da medida, essa ficou com e 3, 1,3, já com desconto que eu dou, e 90 de largura, tá? Assim é a parte mais comprida dela, e aqui a parte mais larga, tá? Então, eu deixei assim desse jeito, e no caso aqui, as cores usadas, né, todas foram a mesma, né? Como eu disse, a única diferente só é essa, o restante, todas aí eu também já mostrei na primeira dessa que eu fiz, tá? Então, assim,
eu tô correndo aqui agora, porque eu vou terminar aqui, vou fazer o arremate das flores do meio que tá faltando. As das pontas eu já fiz o arremate, tá faltando só as do meio. Então, eu vou arrematar, porque daqui a pouco minha mãe tá vindo buscar. Então, assim, o valor de venda dessa toalha ficou em 170. E da outra vez que eu fiz, ela pesou 1 quilo. E aí agora eu vou ver aqui quanto tá pesando essa, que sendo bem sincera, eu ainda não pesei. Ó, então aqui o peso dela, 1,06 kg. Então aí ficou, acho que é a mesma coisa do outro. Eu lembro que o outro deu 1 quilo, agora eu não lembro se 11 gramas ou algo assim, tá? Mas ficou aí na base de 1 quilo. Então agora eu vou aproveitar aqui, vou finalizar logo esse arremate. Não vou me alongar muito aqui, porque eu já mostrei os detalhes, mostrei ela bem detalhada no outro vídeo, que tá aqui no canal, caso você tenha curiosidade de ver ele mais detalhada e tudo mais. Já tem aqui um vídeo, e eu vou aproveitar, né, vou estar também aqui aplicando a etiqueta. Essa é a etiqueta em acrílico, tá? Vou tá adicionando ela e, enfim, se possível, no final desse vídeo eu deixo aí algumas fotos dela, mas eu também não garanto. E se eu lembrar, quando eu for editar, eu deixo também a foto da primeira que eu fiz e tudo mais, tá? Bota aí, se possível, eu boto uma lado a lado para mostrar como ficou a diferença entre uma e outra, utilizando as mesmas cores, né, e mudando aí somente a distribuição. Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Desculpa aí a correria, tá? Tchau, tchau.